nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 do livro A Casa do Penhasco. O capítulo de hoje chama-se A Brincadeira do Copo. Mas, claro, como sempre, peço que você deixe seu like, compartilhe os áudios, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe um comentário, eu adoro responder o comentário de vocês, ok? Também vou deixar o link do livro físico da Casa do Penhasco aqui na descrição para quem tiver interesse em adquirir. Então vamos para o capítulo. A Brincadeira do Copo. Durante a viagem dos pais com Angélica, Henrique voltou a dormir no seu quarto. Ficaram só os três, Nena, Fabiana e ele na casa. Não tiveram medo, e o garoto não viu e nem ouviu mais nada de anormal. Estava feliz e ficou mais ainda com a notícia do resultado dos exames da irmã. 2 dias depois que retornaram, Dinéia achou que era o momento de Nena se explicar. Reuniram-se após o jantar na sala de estar e convidaram Nena a falar. Dinéia pediu: Nena, acho que nos deve uma explicação. Não quer nos dizer o que ocorreu? A empregada suspirou, acomodou-se no sofá, olhou para todos, acenou com a cabeça e começou a narrar. Quando vim trabalhar com vocês, ninguém me indagou sobre isso. Não que esse fato justifique o que fiz. Arrependo-me e lhes peço perdão. Dona Dinéia me perguntou se eu era solteira. Respondi que sim, e sou. Não me casei. Foi após 4 anos que falei das visitas que fazia. O porquê de sair só às tardes de domingo. Contei que ia à penitenciária. Foi aí que menti. Falei que Antônio era meu irmão e não que era meu companheiro. Nena calou-se e Roberto motivou-a. É melhor nos contar tudo, Nena. É o que vou fazer. E agora sem mentir. Fui criada num orfanato. Fui para lá recém-nascida. Nunca soube quem eram meus pais. Quando fiz 18 anos, me arrumaram para ser empregada doméstica numa casa de família. Dormia no emprego. Fui e tratei de fazer tudo direito, mas o filho de minha patroa começou a me importunar. Tinha medo dele. Foi um período difícil. Sofri muito. Foi então que conheci Antônio, que trabalhava na padaria em que eu comprava pão. Começamos a namorar e contei a ele o que se passava no meu emprego. Ele preocupou-se. Por ali, pela vizinhança, todos conheciam esse moço. O filho de minha patroa. Era briguento, farrista e mulherengo. Mas os pais o achavam um filho exemplar. Não acreditavam em nada que lhes diziam dele. Um dia, quando meus patrões saíram, ele quase me pegou. Saí correndo e fui à padaria. Antônio me fez uma proposta. Não volte para lá, Nena. Venha comigo. Venha morar comigo. Minha casa é simples, um barraco, mas lá você será respeitada. Gosto muito de você e, quando puder, nos casaremos. Fui. Antônio me respeitava, era carinhoso. Dias depois, fui buscar minhas roupas e passamos a morar juntos como se fôssemos casados. Antônio ganhava pouco e eu passei a ajudá-lo. Trabalhava fazendo faxinas 2 vezes por semana na padaria e ajudava uma vizinha a fazer doces. Mas era difícil, vivíamos com dificuldade, porém amávamos-nos cada vez mais, até que Nena parou de falar. Todos continuaram quietos, até que Roberto pediu. Continue, Nena. O que Antônio fez para ir para a prisão? A história que nos contou não é verdadeira, não é? Falei a vocês que Antônio tinha dado um desfalque na fábrica em que trabalhava, que nossos pais tinham morrido e que vivíamos nós 2 sozinhos, que ele fora envolvido e tirou o dinheiro da firma. Foi descoberto e preso. Isso é mentira. Antônio continuava trabalhando na padaria e começou a conversar com alguns vizinhos que não procediam bem. Implorei-lhe para não os ter como amigos. Nena, falou ele, converse com todos por aqui.
Eles não são tão maus como se fala, mas os deixemos para lá. Não se aborreça por isso. Você está cansada? Não queria que trabalhasse tanto. Queria lhe dar mais conforto. Estou pensando em fazer um negócio. Se dar certo, iremos mudar de cidade e moraremos numa casa e lhes darei roupas bonitas. Antônio, não sonhe. Estou bem aqui, sou feliz. Achei que ele sonhava e que isso não fazia mal algum. Mas Antônio se envolveu com os vizinhos e fizeram um assalto, que resultou em um assassinato, na morte de um vigia. Numa sexta-feira à noite, eu pensei que ele fosse trabalhar. Antônio, com mais 3, foram assaltar uma fábrica. O vigia conseguiu chamar a polícia, enfrentou-os e foi morto. Eles foram presos. Acusaram Antônio, que no começo negou ter atirado, mas os outros afirmaram que era ele, o assassino. E ele depois concordou e ficou preso. Sofri muito. O dono da padaria não me quis mais como faxineira. Fiquei só e sem dinheiro. Antônio foi julgado e condenado. Por falta de pagamento, fui despejada e aluguei em outra favela um quartinho, em outro barraco. Foi então que uma senhora que morava perto do meu quarto me arrumou um emprego com vocês. Nunca deixei de visitar Antônio. Ele sempre me afirmava: Nena, só participei do assalto. Não atirei em ninguém. Se tivesse dado certo, nós iríamos embora. Melhoraríamos de vida. Antônio, eu lhe falei muitas vezes que estava bem. Não ia viver com dinheiro roubado. Se o assalto tivesse dado certo, eu largaria você. E agora? Estamos separados. E foi uma antiga vizinha que me contou o que aconteceu de fato, que foi um deles quem atirou no vigia. Mas chantagearam Antônio. Se ele não mentisse dizendo que tinha atirado, o grupo me pegaria e torturaria até a morte. Como ele sabia que o grupo era grande e que realmente seriam capazes de fazer isso, e que eu não teria ninguém para me defender, ajudar, ele confessou. Antônio arrependeu-se, mas pagou caro por seu erro. O tempo passou. Não tinha como desmentir. Não tínhamos dinheiro para contratar um advogado e temíamos a vingança deles. Ele continuou preso e eu com vocês. Me sentia mal com a situação. Não queria ter mentido. Gosto de vocês e sou grata. Lembro-me do dia em que Dona Dinéia me convidou. Nena, temos este quartinho. É pequeno, mas se quiser morar aqui, será bem-vinda. Vim e foi muito bom para mim. Não gostava do quartinho do barraco. Pagava caro e era desconfortável. Com vocês, sentia-me em casa. O quarto era limpo, a cama boa, estava ótimo. Passei a amá-los como minha família, como a família que eu não tive. Nena fez outra pausa. Ninguém falou nada, e ela continuou, finalizando. Agora, Antônio está para conseguir a liberdade condicional, e queremos ficar juntos. Gostaria tanto que ele viesse para cá, ficaria no meu quarto. É tão grande, poderá trabalhar de jardineiro, já que o senhor Olegário nos avisou que logo não trabalhará mais porque irá aposentar-se. Nena, o que nos contou é sério. Temos de pensar no assunto para resolvermos. Vamos conversar e lhe daremos uma resposta logo, disse Roberto. Nena demonstrou que concordava balançando a cabeça. Despediu-se e foi para seu quarto. Que história triste, exclamou Angélica. Que irá fazer, papai? Indagou Fabiana. Amanhã mesmo vou checar se é verdade tudo isso. Tenho os dados de Antônio. Vou ver se consigo falar com o diretor da penitenciária e pedir informações sobre ele. Depois voltaremos a conversar e juntos decidiremos, respondeu Roberto. Não é fácil ter um ex-presidiário trabalhando com a gente. Também não podemos esquecer que morará conosco, falou Dinéia. É por falta de oportunidade que muitos não vencem na vida. Retornam à prisão. São libertados e não acham trabalho. Algo honesto para fazer, falou Henrique. Poderemos tentar.
observá-lo e, se ele não corresponder à confiança, mandá-lo embora. Tenho medo de pessoas que foram presas, mas se Nena o ama e esses anos todos ficou à sua espera, deve ter seus motivos. Ela é tão boa, expressou Fabiana. Assim que falar com o diretor da casa de detenção, voltaremos a conversar sobre o assunto. À noite do dia seguinte, a família reuniu-se novamente e Roberto falou. Telefonei para a penitenciária e o diretor foi muito gentil comigo. Confirmou o que Nena disse. Antônio é uma pessoa boa, se diz inocente do crime, que só participou do assalto, e o diretor acredita nisso. Trabalha na cozinha, está sempre ajudando os companheiros, é querido por todos e nunca deu problema. O diretor também gosta dele. Isso é bom. Sendo assim, podemos tê-lo conosco, falou Angélica. Não sei, ainda tenho medo. Moramos afastados e temos as meninas. Creio que ficarei preocupada, opinou Dinéia. Eu acho que temos de dar uma oportunidade. Depois, Nena merece. Vamos fazer uma votação. Qual a sua opinião, Angélica? Perguntou Roberto. Eu voto a favor. Por Nena, devemos aceitar Antônio. Se não der certo, veremos depois o que fazer, respondeu a interpelada. Eu penso como Angélica, disse Fabiana. Gosto muito de Nena, e por ela devemos aceitar Antônio como empregado. Henrique levantou-se e falou. Eu gosto de Nena, quero-a por perto. Voto a favor, e ganhamos. Antônio poderá vir, e eu vou dar essa notícia a ela, que está ansiosa. Posso? Nena! Como a mãe concordou, Henrique saiu na sala gritando, e logo voltou puxando Nena pela mão e falou entusiasmado. Nena, a família concordou. Você pode trazer Antônio para cá. Trabalhará conosco e melhor. Ele ficará juntinho de você, não é ótimo? Esperamos que dê certo, que ele seja uma pessoa boa e que não venhamos a nos arrepender, disse Dinéia. Se eu notar que Antônio possa fazer ou pensar em agir errado, serei a primeira a querê-lo longe daqui. Gosto de vocês. Obrigada. E novamente, me desculpem. Nunca mais minto. Vou escrever hoje mesmo a ele, lhe dando a boa notícia. 2 meses e meio depois, Nena estava eufórica. Antônio sairia da prisão. Nena, disse Roberto, ganhei 5 dias da diária desse hotel. Não é longe daqui, mas muito agradável. É para um casal. E como não podemos ir, queremos, Dinéia e eu, dar a você e ao Antônio. Vá buscá-lo na penitenciária e vão para o hotel. Vocês merecem passear, ficar juntinhos, conversar e namorar. Tire de folga quantos dias quiser, Nena, disse Dinéia. Nena chorou emocionada. Com suas economias, comprou roupas para Antônio e resolveu que ficaria 7 dias passeando. E assim fez. Quando retornaram, todos gostaram de Antônio. Era simples, quieto, educado, evitava todos. Só respondia quando indagado e passou a trabalhar bastante. Nena passou a fazer as refeições com ele na cozinha. Roberto o chamou para uma conversa. Antônio, gostamos muito de Nena. Sentimos-nos até responsáveis por ela. Espero que você não lhe dê desgosto e que seja digno da confiança que estamos depositando em você. Não posso lhe pagar muito, mas vou registrá-lo para que tenha emprego fixo. Terão onde ficar e o que comer. Senhor Roberto, agradeço por tudo. Sou 2 vezes grato por quererem bem a minha Nena e por me dar esta oportunidade. O Senhor não terá queixas de mim. E realmente não tiveram. Nena estava muito feliz e os dois se entendiam, se amavam. Antônio passou a fazer o serviço do senhor Olegário, que se aposentou, como também todo o serviço pesado da casa, não precisando mais de faxineira. Antônio era um mulato forte, trabalhador e logo fez amizade com Henrique. Antônio, disse o menino, embora você sorria muito, tenho uma tristeza no olhar. Henrique,
Esses anos passados na prisão foram muito difíceis. Nunca vou esquecer. Foi muito triste, muito sofrido. Você não pode imaginar o que é ficar preso, confinado num espaço pequeno e tendo que conviver com pessoas diferentes. Tudo isso passou, Antônio, respondeu Henrique, animando-o. Agora você e Nena poderão ser felizes. Mas perdemos muitos anos de nossas vidas separados. Como me arrependo por ter me envolvido com más companhias. O erro não compensa, e pagamos por ele bem caro, falou Antônio. Esqueça, Antônio. Reinicie vida nova. Você gosta daqui? Gosto muito. Espero nunca ter que sair daqui, respondeu Antônio. De fato, o companheiro de Nena gostou do lugar. Pelo que ela já lhe falara, amava aquela família e aproveitou a oportunidade que eles lhe deram. Roberto não se arrependeu de ter dado emprego a ele, que logo se tornou amigo de todos da casa. Iniciou o ano letivo e Angélica voltou a estudar. Ia cursar o 3º ano do ensino médio. Ela e Fábio namoravam firme, e o moço tinha planos de se casar logo. Fabiana namorava Leco, e Henrique tinha muitos amigos. Dinéia trabalhava muito. Todos estavam bem e contentes. O entusiasmo que tiveram a respeito do espiritismo foi passando. Dinéia dava desculpas para não ir ao centro espírita. Roberto, sem ela, começou a escassear suas idas. Fabiana quase não ia, e Henrique, sentindo-se bem, também foi faltando. E desculpas sempre se tem. Ora era porque chovia, estava frio, muito calor, tinha de estudar, trabalhava muito, estava com tosse, etc. Mesmo o evangelho no lar, era Angélica que forçava e fazia. Às vezes não conseguia reunir todos. Quem se tornou assídua e estudiosa foi Angélica. E Fábio gostou muito da doutrina, até comentava. Parece que sempre fui espírita e não sabia. Os ensinamentos da doutrina parece que estavam dentro de mim, que os conhecia. Gosto muito porque os entendo e acho justos. Eu também gosto, Fábio, pois tudo que quero saber tem explicação lógica, disse Angélica. Foi então que, na escola de Henrique, durante um trabalho em que seu grupo de estudo se reuniu no período da tarde, resolveram fazer a brincadeira do copo. Marcelo explicou como se entendesse bem do assunto. Isso existe há muito tempo. Usa-se pêndulo, setas, agulhas, tabuleiros, etc. Mas como não temos o material, vamos improvisar. Podemos fazer com o copo. Vamos usar esta cartela e colocar as letras e os números. Depois evocaremos um espírito, uma alma do outro mundo para responder para nós e pronto. Podemos saber o que Dona Eni irá perguntar na prova de português. Será que isso funciona? Tenho medo de alma do outro mundo, disse Neuzinha. O padre falou que elas não respondem, e quando o fazem é o demônio. Que demônio nada! Ele está no inferno, é alma mesmo, falou Marcelo, garantindo. Se tem medo é melhor não participar. Meninas são medrosas mesmo. Eu acho perigoso. Essas almas, espíritos, podem não ter o que fazer e ficar conosco, opinou Henrique. Xi, você temendo como as meninas? Está com medo? Tudo bem, fique com a Neuzinha. Ela lhe fará companhia. Não é isso, defendeu-se Henrique. Não tenho medo, só que os espíritas que entendem do assunto não recomendam que faça isso. Para eles, isso é brincadeira, e essas evocações são assunto sério. Os espíritas falam com os mortos sempre que querem. Por que não podemos fazer o mesmo? Indagou Ricardo. Porque eles estudam para isso, e nós não sabemos, falou Henrique. Não queira atrapalhar, Henrique. Vamos fazer, vai ser legal, exclamou Soraya. Henrique ficou com receio de sair da sala e os amigos o chamarem de medroso. Ficou olhando a preparação. Com tudo pronto, Marcelo disse em voz alta: Se tiver uma alma por aqui, um morto que possa nos responder, que venha por favor fazê-lo.
5 que participavam da brincadeira colocaram o dedo no copo, que começou a mexer com dificuldade, até que por meio das letras escreveu: que Henrique venha nos ajudar. Vem, o copo quer você. Marcelo puxou-o e Henrique colocou o dedo no copo, que andou rápido, respondendo a todas as perguntas e dando o número das questões que iam cair na prova. No horário de irem embora, Marcelo agradeceu e acabaram a brincadeira. Puxa, Henrique, você é bom nisso, disse Ricardo elogiando. Henrique não ficou tranquilo. Teve aquela sensação de que estava sendo observado. Resolveu esquecer e pensar noutra coisa. Sabia que fora uma imprudência participar daquele fenômeno, mas estudou mais as questões que o espírito, pelo copo, escrevera. No outro dia, na prova de português, 4 das 6 questões caíram e os garotos se entusiasmaram. Marcelo convidou-os. Vamos fazer hoje de novo, às 4 horas na minha casa. Vão todos, e você, Henrique, não pode faltar. Você irá, não é? Não está com medo como as meninas. Se não for, pensaremos que está. Esperamos você. E Henrique foi. Só que dessa vez o espírito, por meio do copo, começou a responder algumas inconveniências, como: Marcelo, Soninha não gosta de você, mas sim de Ricardo. Soninha era namorado de Marcelo. Ricardo, seus pais vão morrer logo de acidente. Luísa, seu pai tem uma amante e pensa em abandoná-los. Um de vocês vai morrer logo. Acabaram a brincadeira tristes. Marcelo, eu não tenho nada com a Soninha, disse Ricardo. Bem, ele falou que é ela que gosta de você, respondeu Marcelo. E que meus pais vão morrer, murmurou Ricardo, lamentando. Um de nós também, falou Luísa. Eu disse a vocês que isso é perigoso. Espíritos bons não respondem isso. O que ele disse, nos respondeu, não tem lógica. Isso é impossível saber. Lembro vocês que ele só acertou 4 das questões da prova, falou Henrique. Ele disse que Dona Eni mudou as questões depois. Pode ser, disse Serginho. É melhor irmos para casa, expressou Ricardo. E foram. Mas Henrique não estava se sentindo bem. Teve um mal-estar. Parecia que com ele estavam mais pessoas. Foi para casa e só piorou. Não falou nada do ocorrido em casa. Sabia que seus pais iriam reprovar, e com razão. À noite ele piorou muito. Henrique teve medo. Foi para seu quarto e de novo teve a sensação de estar sendo observado. Não apagou a luz. Tentou rezar, mas não conseguiu. A luz do quarto apagou e uma porta bateu com força. Henrique sentiu puxar em seu lençol. Então gritou. Todos da casa correram para seu quarto. O pai chegou primeiro, acendeu a luz. O que foi, Henrique? O que aconteceu? O garoto estava branco de medo. É que vi de novo. Aconteceu de novo. Deixei a luz acesa. Apagaram e puxaram meu lençol. A porta bateu. E eu gritei. Que porta que bateu? Também ouvi, falou Fabiana. Acho que foi por causa do copo, falou Henrique, encolhendo-se todo na cama. Que copo? Não fale bobagem, garoto, disse Fabiana. Brincadeira do copo que invoca espíritos? Perguntou Angélica. É, respondeu o menino. Henrique, falou Angélica, repreendendo-o. Você não sabe que isso é perigoso? Que espíritos bons não se prestam a brincadeiras? Aposto que só responderam asneiras. E você, que tem mediunidade, não deveria ter participado. Creio que esses espíritos devem ter gostado de você e vieram para casa junto. Ai, meu Deus, não quero começar tudo de novo, falou Dinéia apavorada. Você, menino, merecia levar uma surra. Isso é brincadeira que se faça? Vocês não têm nada mais interessante para fazer? Vou pegar o Evangelho. Vamos fazer uma leitura e orar. Amanhã você, Henrique, deve procurar ajuda, expressou Angélica. Vou telefonar para o Vigílio.
disse Henrique, agora. Não, de jeito nenhum, falou Angélica, determinada. Virgílio e Silze devem estar dormindo. Não é certo. Eles nos ajudaram numa situação de emergência e nos orientaram para que não ficássemos em situação de pedintes novamente. E o que aconteceu? A não ser eu, ninguém mais se interessou pelo espiritismo. Passou o aperto e não quiseram mais nem ir ao centro espírita. E você, Henrique, que diz ter sofrido ao pensar que estava doente, esqueceu logo da ajuda que teve, do propósito de seguir a doutrina espírita. Sabe que é médium, que tem energia necessária para que os espíritos possam usá-la para se manifestarem. E mesmo sabendo disso, participou da brincadeira, dessa imprudência. É que fiquei com receio deles pensarem que eu sou medroso, como as meninas, respondeu Henrique. E não é? Não está com medo? Perguntou Fabiana. Estou. O que faço agora? Indagou o garoto. Que fique com esses espíritos só para você, respondeu Fabiana. Eu não chamei ninguém para responder nada para mim. Quero dormir, que amanhã tenho prova. Eu durmo com você, disse Angélica. Mas, Henrique, você tem de me prometer que amanhã irá ao centro espírita e que voltará a frequentá-lo, como também a estudar a doutrina, e que nunca mais irá brincar com algo tão sério. Prometo, e obrigada, Angélica. Deite aqui. Vamos deixar a luz acesa. Henrique teve medo a noite toda. Dormiu muito pouco, e no outro dia, na escola, no recreio, Luísa o chamou. Meu avô é espírita e me deu uma bronca. Disse que só podia ser um espírito brincalhão para responder a tantas asneiras. Eu não vou fazer mais isso. Fiquei com medo e tive de dormir com mamãe. Eu discuti com Soninha, falou Marcelo. Ela me garantiu que gosta de mim. Acho que aquele morto falou mentiras. Preocupei-me com a história que um de nós iria morrer logo. É pena. Podia ter dado certo. Mas eu vou fazer de novo. Quem quiser participar, que vá à minha casa às 4 horas. Você vem, Henrique? Não, respondeu o interpelado rápido. Está com medo? Perguntou Ricardo. O avô de Luísa tem razão. Eu também sou espírita e sei bem que tudo isso é brincadeira, só que perigosa. Não se devem invocar espíritos só por curiosidade. Os que se prestam a isso normalmente não sabem nada e respondem o que der na cabeça. Não vou nem hoje e nem nunca mais. Marcelo e Ricardo riram, mas não falaram mais nada. Henrique concluiu que Angélica tinha razão. Se a gente não tiver personalidade, coragem de dizer não, acabamos por fazer coisas que não queremos e que não nos convém. Tantas pessoas, por não ter coragem de reagir, acabam fumando, bebendo, usando drogas, participando de rachas, etc. É corajoso quem tem medo de dizer não a respeito de algo que sabe que não irá dar certo. Henrique, sendo jovem, soube decidir o que era bom para ele. Somos sempre tentados por outros a agir errado. Cabe a nós decidir pelo que nos convém, e às vezes necessitamos ter coragem para nos afastar de amigos e dizer não. À tarde, Angélica foi com ele ao centro espírita, onde recebeu passe e o dirigente o aconselhou. Henrique, desencarnados mal intencionados estão por toda parte, sempre dispostos a brincar, a sugar energias. Às vezes não se aproximam por orarmos, por não estarmos na sintonia deles. Mas quando são chamados, se acham donos da situação. Você foi imprudente, é médium. Agora deve estudar para, quando for adulto, trabalhar com sua mediunidade, para o bem, para ajudar e não para brincar. Eles falaram mentiras, não é? Indagou Henrique. Sim, responderam divertindo-se, achando mais graça quando acreditaram. Uma senhora que trabalhava como médium no centro espírita e o escutava reclamou, suspirando. Vocês brincam e nos dão trabalho. Depois, quem recebe por incorporação esses espíritos somos nós. Estou cansada. Tenho trabalhado muito e o trabalho de ajuda aos doentes é cansativo.
O dirigente a olhou e respondeu: Não pensei que o trabalho fosse tão desgastante e ruim para você. De fato, o médium doa energias para ajudar os outros, mas deve pensar que recebe muito mais do que dispõe. Não é bom reclamar. A reclamação é que gasta energias e contamina a quem se doa. Você, minha amiga, deve pensar e chegar a uma conclusão e fazer o que é melhor para você. Não participar? Ou se participar, não reclamar, porque não é bom para ninguém ter no grupo alguém insatisfeito, que acha que faz muito e que não está sentindo-se bem. Se está desgastando você muito, algo está errado, e é certamente com você. Não queremos sacrifícios, e sim doação com amor. Aprenda a trabalhar sem se queixar. A senhora baixou a cabeça e ficou quieta. Henrique entendeu que o dirigente falou tudo aquilo porque ela reclamou perto deles e também porque ela necessitava da lição, porque estava com vontade de reclamar. Guardaria o que ouviu. Um dia iria participar de um grupo e, para o trabalho ter um resultado positivo, cada um deveria fazer sua parte com boa vontade, com carinho, com disposição e nada de reclamação. 3 desencarnados acompanhavam Henrique, e quando ele foi tomar passe, ficaram no posto de socorro no plano espiritual do centro espírita, para serem orientados na sessão de desobsessão, naquele dia mesmo, à noite. Vamos agora saber o que ocorreu com os desencarnados nesse fato. Carmelo estava na casa quando Henrique chegou da escola acompanhado pelos 3 desencarnados. Aproximou-se deles sem se deixar ver e os escutou. Comentavam: Gostei desse garoto. Ele tem a energia de que precisamos. Ele é um médium e, pelo visto, não é merecedor de ter um protetor para nos aborrecer e impedir que o atentemos e suguemos suas energias. Sugar, disse o outro rindo. Vampirizar. Prefiro dizer que somos vampiros. Aterroriza mais. E ainda fomos chamados. Não se pode dizer que somos intrusos. Estávamos quietos, só observando, e os meninos nos chamaram para responder aquelas perguntas idiotas. Eu até que fui olhar a prova que a professora elaborou. Só não deu para observar mais porque aquela senhora desencarnada que tenta tomar conta da escola não deixou. Mas respondemos besteiras, não foi? Queria mesmo fazer todos brigarem. Adoro uma briga. Essa casa é bonita. Vamos ficar aqui, exclamou um deles rindo. Carmelo deixou. Achou mesmo que Henrique agiu errado e que tinha de aprender a lição. Sabia o garoto o caminho para o socorro, como também não lhe cabia fazer a lição de outro. E a do Henrique era que aprendesse a não brincar com algo sério. Os 3 não gostaram das orações nem da leitura do Evangelho. Saíram do quarto e foram para a sala. Parece que aqui não é tão agradável como pensávamos, comentou um deles. Se ficarem orando, vamos ter de ir embora. Que família chata! Aquela mocinha é desagradável. Não gostei nem de olhá-la. Pelo visto, frequenta o centro espírita. Se ela for dormir com o garoto, não podemos mais ir lá, falou um deles. Às vezes sonho imaginando que não há espiritismo. Se não existisse, ia ser bom mesmo. Essa doutrina só atrapalha, falou queixando-se o outro. Mas foi no outro dia que Henrique e Angélica foram ao centro espírita que Carmelo levou os 3 para lá. Foram sem saber como. É que Carmelo volitou com eles. Receberam no centro espírita orientação. 2 deles aceitaram a ajuda oferecida e foram viver dignamente numa escola no plano espiritual. O terceiro continuou com Marcelo e convidou outros. Sempre há desencarnados para prestar esse tipo de fenômeno mediúnico. Mas com medo, não se aproximou mais de Henrique. Poderia ter ocorrido uma obsessão se Henrique não tivesse ido buscar ajuda, e dessa vez aprendeu a lição. Passou a ir ao centro espírita e a estudar. Marcelo, dias depois, convidou Henrique. Venha conosco fazer o copo andar. O morto que nos responde disse que você pode ajudar a ser mais rápido.
Você não parou com isso, Marcelo? Pois deveria. O que ele tem respondido de certo? Nada, quase nada, que eu responderia. Larga disso. Você tem é medo, falou Marcelo sorrindo. Henrique também sorriu, olhou nos olhos do amigo e respondeu tranquilo. Sou espírita e não quero brincar com isso. Uma comunicação com o plano espiritual é coisa séria, que só deve acontecer por uma boa finalidade. Pessoas que trabalham não têm tempo para isso, e desencarnados bons, ativos no bem, não se dispõem a responder perguntas tolas. Eu não vou, e pode pressionar, dizer o que quiser. Tenho personalidade para lhe dizer não. Pressionar? Personalidade? Que conversa chata. Parece adulto. Está bem, mas está convidado. Vá quando quiser. Ricardo ficou doente. Sua mãe o levou ao médico e, a conselho de uma vizinha, recebeu passes. Ele não participou mais. Marcelo enjoou. Ele sozinho não fazia o copo andar. Parou e a brincadeira foi esquecida. Henrique, querendo aprender, indagou o orientador do centro espírita. Por que uns sente mais os espíritos nessas brincadeiras do que outros? Os sensitivos, os que têm a mediunidade mais acentuada, sentem mais, porque os desencarnados gostam de assustar, de se fazer notar. E também porque essas pessoas são mais fáceis de serem vampirizadas. Mas mesmo os que não sentem acabam influenciados por eles. E Henrique não teve mais vergonha de explicar a quem o convidasse para esse tipo de fenômeno para que não fizessem, para que evitassem, pois poderiam sofrer consequências desagradáveis. Novamente, Carmelo os ajudou. Como Angélica tornara-se espírita, ele pediu na colônia para ser protetor dela. Foi-lhe dada permissão. Contente, ficou com a família.